apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor, preparados de antemão para a glória do Senhor, preparados de antemão para a glória do Senhor. Romanos 9, 22, vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Abba, Pai. Graça e paz a todos vocês aqui na Igreja de Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook, no Grupo MGA, no YouTube e direto do nosso site, graçaapostolado.com. Graça e paz, eu te amo com amor não fingido. Graça e paz a todos vocês. Pode se assentar aqui em Santo André e acompanhem comigo a segunda parte deste apostolado que tem por tema os fundamentos da graça. Hoje é a segunda parte. Na primeira parte, que está no nosso site, você pode entrar em nosso site, www.graçaapostolado.com, no link Os Fundamentos da Graça. Clica ali, você vai acompanhar uma série de ministração da graça e do apostolado. Aí você vai saber de fato, de verdade, qual o fundamento da graça. No que nós cremos, no que crê a graça, no que a graça está baseada, no que a graça está fundamentada, no que a graça está alicerçada, quais os fundamentos da graça. Hoje é a segunda parte. Na primeira parte eu falei sobre a soberania de Deus. Deus é soberano e age como tal. Deus não precisa de palpite, de opinião, de ajuda de ninguém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou sozinho, não pediu ajuda, não pediu opinião, não pediu ideia, não pediu palpite. Deus é soberano. A Bíblia começa com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Deus é soberano absoluto. Isso é um ponto indiscutível. Soberania de Deus não se discute. Em Eclesiastes 3, Deus disse pela boca de Salomão: há tempo de nascer e tempo de morrer. E o que prova que Deus é soberano, que no tempo de nascer, nasce, ninguém impede, e no tempo de morrer, morre e ninguém impede. Diga comigo, Deus é soberano e age como tal. Na parte 1, eu falei sobre a soberania de Deus. Em Isaías 46:10, Deus disse: eu sou o Senhor e farei toda a minha vontade, o meu propósito subsistirá. De fato, Deus é soberano. Vocês sabem que a vontade de Deus sempre prevalece e sempre prevalecerá. Jó 42:2, nenhum dos seus planos podem ser impedidos, porque Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. O segundo assunto hoje, dos fundamentos da graça, hoje é a segunda parte. Hoje eu quero falar sobre a pré-existência. Pré-existência. Pré-existência é um fundamento da graça. O que é a pré-existência? Pré-existência. Quando eu falo de pré-existência, eu gosto de comparar com o pré-primário. Quem fez pré-primário? Eu fiz. Fez pré-primário. Pré-primário, antes do primário. Pré-existência, antes de nascermos, já existíamos. Como, pastor? Como é que eu nascia antes como que eu já existia antes de nascer? Então é reencarnação? Não, não existe reencarnação. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ora, se ele morre uma só vez, ele não vai nascer 10. Está claro ou não está claro? Então reencarnação não existe. Pré-existência não é reencarnação. Não é reencarne. Reencarne.
pré-existência no espírito, ou seja, o nosso espírito já existia antes de nascermos. Quem que nasceu? A carne. O espírito não nasce, o espírito foi criado. A carne nasce, existe e deixará de existir, mas o espírito é para sempre. Por isso que em João 10, 28, Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. Por quê? Porque o espírito é para sempre. A vida eterna não é para a carne. Está claro ou não está claro? A vida eterna não é para a carne. Pela graça somos salvos. A salvação é a vida eterna. Só que a vida eterna não é na carne ou para a carne. A vida eterna, e você vai entender por que a vida é eterna, porque o espírito já existia. Ora, se a vida é eterna, então o espírito já existia. Ele não passou a existir. O espírito existe desde quando? Desde quando Deus é Deus. Porque em Hebreus 12, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Hoje eu vou começar de trás para frente. Abre aí em Hebreus 12. O assunto hoje é a segunda parte do tema, os fundamentos da graça. A segunda parte, o segundo assunto, a pré-existência, que é uma doutrina bíblica, profética e apostólica. Bíblica, está escrito. Profética, os profetas criam na pré-existência. Apostólica, os apóstolos falaram dela. Então, Hebreus 12, veja aqui no versículo 9. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne. Meu pai segundo a carne, seu pai segundo a carne. Você tem seu pai segundo a carne ainda, né? Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, em maiúsculo, dos Espíritos, em minúsculos, que se refere a nós, né? Hebreus 12, 9. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos. Então o que Paulo está chamando aqui? Paulo está dizendo aqui que Deus é o Pai dos Espíritos. Se você vê Hebreus 2,14, aproveita Hebreus 2,14, ó. Portanto, visto que os filhos, eu posso trocar a palavra filhos por espíritos, porque os filhos são espíritos, tá claro? Eu posso trocar a palavra filhos por anjos, porque os filhos são espíritos, e espíritos são anjos. Então, Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos participam da carne e sangue. Quem são esses filhos? Os espíritos. Por isso que Hebreus 12, 9, Deus é Pai dos Espíritos. Está claro ou não está claro? E assim como Deus é eterno, o nosso espírito também é eterno. Por isso que a vida é eterna. Está claro ou não está claro? Glória a Deus. Eu vou entrar no meu assunto que está lá em Jó 38, antes de Salmos. No meio da Bíblia, irmã, é Salmos. No meio da Bíblia, Salmos. Do lado esquerdo, Jó. Do lado direito, Provérbios. Mas eu quero Jó. Jó 38, do lado esquerdo de Salmos. O assunto hoje, a segunda parte, o tema, os fundamentos da graça. Graça e paz ao pastor Léo na Bahia, aos demais, pastora Jaqueline no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, apóstolo Geraldo, graça e paz, meu amigo, eu vos amo com amor não fingido. Graça e paz a todas as ovelhas do Brasil, a todo o grupo WhatsApp, MGA, recebendo a graça e o apostolado. Graça e paz a todos vocês, tá? Em outros estados do Brasil, deixa eu ver se eu lembro alguns aí, vai. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Recife, Aracaju, pastor Anderson Aracaju, pastor Júnior Madeira em Belém, e muitos lugares, glória a Deus. Jó 38, versículo 1. O assunto hoje, a pré-existência. Jó 38, verso 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Deus falou assim: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Tem gente que fala demais, né? Tem gente que fala assim: onde se viu falar isso? Onde se viu falar que o diabo foi aniquilado? Onde? Hebreus 2,14, toda a Bíblia tem. Onde se viu falar que nós fomos predestinados? Se você ler Efésios 1,5, você vai ver lá que nós somos predestinados.
Então Deus está dizendo aqui, ó, Jó 38:2, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Está cheio de pessoas que falam, chegando em você, eu não acredito que você agora, aí fala, mas a pessoa não tem o mínimo conhecimento. Eu tenho 46 Bíblias, irmão. Irmã, eu tenho 46 Bíblias. Se eu não souber o que eu estou falando, ninguém mais sabe. Eu acho que nem o Papa tem 46 Bíblias, eu tenho 46. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou lendo, eu sei o que eu estou ensinando, eu sei o que eu estou pregando. Deus está dizendo, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Verso 3, Jó 38:3. Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? O que nós somos de Deus? Primos de Deus? O que nós somos de Deus? Eu acabei de ler Hebreus 12:9. Deus é Pai dos Espíritos. Logo, no Espírito, nós somos o que de Deus? Filhos. Está claro ou não está claro? Só que Deus está dizendo aqui em Jó 38, que todos os filhos de Deus estavam com Ele, quando Ele lançava os fundamentos da terra. Vou mais longe. Eu nasci em 1967. Eu quem? A minha carne. Alô? A minha carne nasceu em 1967. Carne nasce de carne. Meu pai e minha mãe gerou a mim. Carne nasce de carne. Então, a minha carne nasceu em 1967. Só que a Bíblia, Deus está dizendo que quando Ele fundou, lançou a terra, criou os céus e a terra, Ele está dizendo que todos, está aqui ó, Jó 38:7, todos os filhos de Deus rejubilavam, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não é o que está escrito? E se tiver escrito? Eu creio. A pré-existência, ela é uma doutrina bíblica, extremamente bíblica, e lógica, e coerente. Você quer ver uma coisa? Deixa aberto o Jó 38 e abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Deixa o Jó 38 aberto e compara comigo em Efésios, Paulo falando em Efésios capítulo 1. Um dia eu estava pregando na cidade de Penápolis, interior de São Paulo. A pastora da igreja metodista, eu explicando para ela a graça, aí ela falou assim, nossa, então nós somos pré-existentes. Falei, claro, se você crer na Bíblia, pastora, se você crer na Bíblia, então a Bíblia está dizendo que nós tivemos uma pré-existência. Você quer ver mais um texto? Deixa o Jó 38 aberto, abre em Efésios 1, verso 4. Efésios 1:4. Pois nos elegeu, ou escolheu, que é a mesma coisa. Efésios 1:4, pois nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, quando? O que diz sua Bíblia aí? Antes de quando? Antes da fundação do mundo. O que Paulo está falando? Em linha com Jó 38. Está claro? Olha aqui, ó, compara aí. Efésios 1:4, pois nos elegeu nele antes da fundação do quê? Do mundo, ou seja, da terra. Aí você vai ler Jó 38, verso 7, né? Ou verso 6, para dar o texto completo. Jó 38, 6, sobre o que estão fundadas as suas bases, ou seja, as bases da terra, as bases do mundo. Está aberto dois textos? Jó 38, 6, com Efésios 1:4. Jó 38, 6, sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra fundamental, alicerce da terra, pedra de esquina. Jó 38, 7, quando as estrelas da alva, quem são as estrelas da alva? Os anjos. As estrelas da alva são os anjos. Está claro ou não está claro? Jó 38, 7, quando as estrelas da alva juntas
alegremente cantavam e quantos filhos de Deus? Quantos? Quantos? Todos. Ô irmão, o senhor é um filho de Deus? O senhor é um filho de Deus? Você é um filho de Deus? Eu também sou. Então eu posso cantar aquele cântico assim, ó. Eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Um anjo, um filho, predestinado, também plantado como semente de uma flor. E neste vaso fui colocado para o louvor do meu Senhor. O Espírito foi colocado nesse 2 Coríntios 5, Paulo disse, vaso de barro. O Espírito foi colocado dentro desse vaso de barro que um dia vai quebrar, ou seja, vai morrer. Logo, de fato e de verdade, a pré-existência é uma doutrina bíblica, profética e apostólica. E ela nos deixa clara que nós já existíamos no Espírito antes de nascer. Por quê? Ora, Efésios 1,4, como que Deus iria escolher alguém que não existe? Como que Deus ia escolher alguém que não existe? Ninguém consegue responder, né? Imagina aí o técnico da seleção brasileira. Ele vai montar um time para jogar contra a Argentina. Aí no dia de escolher o jogador, não tem ninguém. Ninguém, só o técnico. Ele consegue escolher alguém? Se não tem ninguém lá? Não tem como escolher. Olha lá, Efésios 1,4, Deus nos escolheu. O técnico vai escolher o jogador, mas não tem ninguém. Só está um técnico. Ele tem como escolher um vulto, escolher o vento? Não tem como escolher. Quem é que vai jogar se ele não escolheu ninguém? Olha Efésios 1,4. Deus nos escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo. Ah, mas eu nasci em 1967. Ué, onde é que está o erro? Não tem erro. Cabe a todos entender que nós já existíamos no Espírito com Deus. E dia 23 de outubro de 1967, minha carne nasceu. Mas meu espírito já existia. Porque a Bíblia diz em Jó 38, verso 7, que todos os filhos de Deus estavam com ele quando ele fundou a terra. Ora, se todos os filhos de Deus estavam com ele, então eu vou ler Gálatas 3, 26. Vamos ver. Está aqui, do lado de Efésios. 3 páginas para trás. Gálatas 3, 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu estou te provando que nós somos filhos de Deus. Duas coisas. Estou te provando na Bíblia que nós somos filhos de Deus. Gálatas 3, 26. Nós somos filhos de Deus. E Jó 38, 7 diz que todos os filhos de Deus, ou seja, nós, que somos filhos de Deus, estávamos com ele quando ele criou os céus e a terra. Quem crê pela fé? Quem crê pela fé? Quem crê pela fé? Aí você vai me dizer assim, que eu sei que você está louco para dizer. Eu sei que você está louco para dizer. É, pastor, eu estou entendendo, nós estávamos com Deus e tal. Mas como é que eu não me lembro disso? Eu sei que você está louco para perguntar, né? Pastor, eu estou vendo Jó 38, 7, eu estou vendo Efésios 1, 4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ora, pastor, se eu já existia, como é que eu não me lembro disso? A resposta está lá em Gênesis 2. Pode abrir, logo no comecinho da Bíblia. Você não lembra, né? Você não lembra que você estava com Deus? Eu também não lembro. Ah, apóstolo, quem disse que você ia falar que você lembra de tudo? Não, eu não lembro de tudo, eu creio em tudo. Eu não lembro de tudo, eu creio em tudo. E vou te mostrar por que eu não lembro. E vou te mostrar por que você não se lembra que estava com Deus. A Bíblia diz que você estava. Jó 38, 7. Todos os filhos de Deus rejubilavam. É a Bíblia clara. Então por que eu não me lembro? A resposta está em Gênesis 2. Quem já achou, diga amém. Aqui, ó, Gênesis 2, versículo 7. A resposta aqui, por que você não se lembra que você estava com Deus? Gênesis 2, verso 7. Formou
o Senhor Deus, o quê? A carne. As pessoas não sabem interpretar a Bíblia. Gênesis 2:7 está falando da carne. Está claro ou não está claro? Está claro? Gênesis 2:7 está falando da carne, do corpo físico. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem como? Do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o ruá. Ruá no hebraico. Fôlego da vida. Ruá. Fôlego da vida. Vírgula. E o homem tornou-se, porque ele não era. Tá claro? Alô? Só se torna quem não é. Tá claro? O homem tornou-se o quê? O que está escrito em Gênesis 2:7? O homem tornou-se alma vivente. Porque ele não era alma vivente. Alô? Mistério, né? Mas eu tenho a revelação. Alô, presta atenção. Alô? Nem respira agora. O homem tornou-se, Gênesis 2:7, estou falando eximiamente como está escrito, e vou te explicar. O homem tornou-se alma vivente, por quê? Porque o homem não era alma vivente e nem existia homem. Só existia o Espírito. Mas até aí ninguém sabia. Estamos sabendo agora, está escrito na Bíblia. Até aí ninguém sabia. Por que que o homem se tornou alma vivente? Por quê? A resposta, sabendo como que eu vou lá e vou aqui? A resposta está em 1 Tessalonicenses 5. Tem que ter conhecimento, né, irmão? Por isso que eu sou apóstolo, senão não pode ser. Glória a Deus. Olha lá. 1 Tessalonicenses, a Bíblia, ela é um quebra-cabeça. Quem não tiver o pleno, não é conhecimento, é o pleno conhecimento. Pleno, igual guarda-roupa. Lembra do seu guarda-roupa aí? Está lembrando dele? Está lembrando das suas roupas lá? Se você estiver lá no Japão, você não lembra das suas roupas? De todinhas elas? Tem que ter o pleno conhecimento. Se eu for na sua casa e ver o guarda-roupa, eu vou lembrar que tem um guarda-roupa. Você não. Você vai ter o pleno conhecimento de tudo que tem dentro do guarda-roupa. É isso que eu estou falando. Uma coisa é ter o conhecimento da palavra de Deus. Outra coisa é ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Aí pode se montar o quebra-cabeça, que dá uma tremenda revelação profética. Abba Pai. 1 Tessalonicenses 5. Olha lá. 1 Tessalonicenses 5. Por que que o homem tornou-se alma vivente? Já abri. Está aqui, ó. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, quer dizer, a carne, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Está claro ou não está claro? O homem tornou-se, ele não era, ele tornou-se, está claro? Alma vivente. Por que que ele se tornou alma vivente? A resposta, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Paulo respondeu, olha lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique como? Diga, completamente. Por que completamente? Porque lá em Gênesis 2:7 só falava da alma e do corpo. Olha Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus a carne, o corpo, o homem. Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então aqui está faltando uma parte. Quando a graça e o apostolado foi revelada a Paulo, ele entendeu que o homem tinha uma pré-existência no Espírito. Por isso, 1 Tessalonicenses 5, 23, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Espírito, alma e corpo. O que isso quer dizer? Faz assim, ó, espírito, alma, corpo. O que isso quer dizer? Que o homem é um espírito, que tem uma alma, que habita em um corpo. Quem sabe disso? Quem é que sabe disso, hein?
Você acha que o Testemunho de Jeová sabe disso? Você acha que evangélico tradicional sabe disso? Eles nem passam perto. Está longe. Olha para mim. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus a carne. Porque não existia carne, está claro? A primeira carne recebeu um nome, de Adão. Não é isso? Então não existia carne. Existia árvore, existia mar, existia céu, existia terra. Mas carne não existia. Então Deus formou o quê? A carne. Da onde? Do pó da terra. E essa carne tornou-se alma vivente. Não é isso? Só que está faltando uma parte. Ali está só a carne e a alma. Aí a pré-existência foi revelada ao apóstolo Paulo. Quando? Eu já acabei de ler. Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele. Quando? Alguém dirá, como é que escolheu o ano da fundação do mundo se eu nasci em 67? Diga, quem nasceu foi a carne. Diga, mas o Espírito já existia. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro, hein? Está claro ou não está claro? Apóstolo, isso é reencarnação? Não! Convictamente não tem nada a ver com reencarnação. Reencarnação é uma falsa doutrina herética que diz que o homem morre e nasce, morre e nasce, morre e ele volta. A falsa, é falsa, eu tenho autoridade para falar isso. A falsa doutrina, o falso ensinamento da reencarnação diz que o homem nasce e volta, ele morre e ele volta. Para que eles falam isso? Eu já vou combater logo, já vou desmascarar a reencarnação. Eles falam que o homem nasce e volta para se aperfeiçoar. Então eu não preciso voltar. Por quê? Hebreus 10:14 diz que com uma só oferta Cristo me aperfeiçoou para sempre. Eu não preciso voltar, eu estou aperfeiçoado para sempre. Nós estamos aperfeiçoados para sempre. Se tem que voltar, nós não queremos, não precisamos voltar. Está claro? Por quê? Porque tudo já está consumado. O que Jesus fez na cruz foi perfeito para sempre. Ele morreu para me salvar, eu estou salvo, eu não estou meio salvo. Ele morreu para me perdoar, eu estou totalmente perdoado. Eu não estou quase perdoado. Ele morreu para me aperfeiçoar, eu já estou aperfeiçoado para sempre. Eu não preciso voltar para aperfeiçoar, para pagar pecado. Voltar numa barata, voltar num elefante, voltar numa mulher. Tem gente que, me permita, é muita ignorância, né? Eu já fui Dom Pedro I. Não, se me falar isso, fala assim, você foi mesmo? Fui. Deixa eu ver sua foto, me mostra uma foto. Eu já vi falar isso aí, eu já vi. Eu fui a duquesa. Eu já ouvi falar que foi Duque de Caxias, que foi Tiradentes, que foi o Michael Jackson. Vamos desmascarar a reencarnação? Hebreus 9, está aqui do lado. Ó. Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado, Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Por que o homem morre uma só vez? Porque ele nasce uma só vez. Eclesiastes 3. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Morreu, acabou. Acabou a vida carnal, terrena. Aí começa a vida eterna. Na verdade não é nem começa, né? É o quê? Continua. Continua por quê? Porque nós viemos de lá, passamos aqui na terra de passagem e vamos voltar. Aliás, nós não estamos indo para o céu, tá? Se você pensa que você está indo para o céu, você está muito enganado. Você não está indo para o céu. Se você veio de lá, você está o quê? Voltando. Pode aplaudir. Se você tem gosto do Espírito Santo, pode aplaudir. Minha irmã, onde você ouviu isso? Você ia morrer sem ouvir esses mistérios. Você ia morrer sem ouvir essas coisas. Nós não estamos indo. E quer base bíblica? Paulo disse em Filipenses que a nossa pátria é nos céus. Ora, todo mundo sabe que pátria é o lugar de onde você veio. Se eu estou nos Estados Unidos, minha pátria é o Brasil. Eu posso ficar 50 anos no Japão, mas minha pátria é o Brasil. Ora, Filipenses 1, a nossa pátria está nos céus, então nós viemos da onde?
dos céus. Se quando morrermos, não estaremos indo, estaremos o quê? Voltando. Porque viemos de lá. Então, a pré-existência é um dos fundamentos da graça. Quem está em graça, forçosamente crerá na pré-existência. Porque como é que ele pode pregar que Deus escolheu ele quando? A semana passada? Deus escolheu ele hoje de manhã? Deus escolheu ele no mês passado? Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas ele não tinha nascido. Então quem está em graça precisa crer na pré-existência? Por 3 motivos. Porque é uma doutrina bíblica, profética e apostólica. Então, para fechar aqui o Tessalonicenses e para fechar o Gênesis 2:7, uma unção diferente hoje, né? Está percebendo uma unção diferente? 1 Tessalonicenses 5:23, para fechar esse assunto, está aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Diga, completamente. Aí alguém dirá, completamente como? Aí ele falou, ó, todo o vosso espírito, alma e corpo. Agora está completo. Você vai ler Gênesis 2:7 e não está completo. Porque Gênesis 2:7 formou Deus o homem, quer dizer a carne. E ele se tornou alma. Está faltando um. Gênesis 2:7 falta um. Ó. Deus formou a carne e ele se tornou alma. Já na graça, Paulo falou, agora não. O entendimento verdadeiro é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Está claro ou não está claro? Então, para terminar esse assunto, que eu vou estar em outro, diga comigo assim, eu sou um espírito que tenho uma alma e habito em um corpo. O meu corpo chama Marcos, o seu corpo chama Shirley, o seu corpo chama Alex, o seu corpo chama André, o seu corpo chama Ronaldo, o seu corpo chama Sônia, o seu corpo Sueli. O corpo, a carne, e olha só, hein, esse corpo carnal, filho de um homem carnal, vai morrer e vai acabar. É um Marcos temporário, é uma Shirley temporária, é um filho temporário na carne, mas no espírito, por ter a vida eterna, é um filho eterno, assim como Deus é eterno. Por isso, Isaías 9:6, ele foi chamado de pai da eternidade. Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, né? Com o pleno conhecimento, tudo se encaixa. Você vai nas igrejas evangélicas, eles não têm resposta. Não tem, só enrola. Eles não têm resposta. Pode perguntar para o pastor evangélico, não tem resposta. Eles gaguejam. Um dia eu perguntei para o pastor Batista se o batismo salvava. Ele falou que não salvava. Aí eu falei, então por que você faz batismo? Porque ele não esperava que eu ia perguntar isso. Ele pensou que eu ia falar assim, ô pastor, o batismo salva? E ele falou, não salva. Ele pensou que eu falei, tá bom, então vou embora. Só que ele se lascou comigo. Eu falei, o batismo não salva não, então por que você faz batismo? É que ele ficou procurando o que responder e gaguejou. Aí não tinha o que falar. A primeira que veio ele falou, é para ser membro da igreja. Então não é uma igreja, é um clube. Igual o Chassatuba ali no Jogo Bola, que tem sócio, carteirinha. Então é um clube. Então é um clube, uma sociedade. Sociedade Amigos do Bairro. Ué, para ser membro, alô, antes de você ser membro de uma denominação, levante a mão, você é membro do corpo de Cristo. Qual que é mais importante? Qual que é mais importante? Está claro, irmã? A senhora é membro do corpo de Jesus Cristo. A senhora é uma parte do corpo dele. Isso não tem carteirinha, irmã. Não tem cadê sua carteirinha? Não tem carteirinha. É o sangue de Jesus que prova que o senhor é do corpo de Cristo. A morte dele e ele ter ressuscitado, isso prova que você faz parte do corpo. Você crê na Bíblia, você crê em Deus, você crê em Jesus, isso prova que você é do corpo de Cristo.
Não precisa molhar ninguém para falar, agora você é do corpo. Não precisa, porque muito mais importante que a água foi o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Amém, abençoado? Vamos fechar a porta aqui de Efésios 1:4. Pode fechar o Gênesis 2:7. Pode fechar o Tessalonicenses 5:23. Você já entendeu que o homem é um espírito, que ele tem uma alma e habita em um corpo. Assim como o homem é espírito, alma e corpo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Isso não é sem querer, tá? Isso não é coincidência não, tá? Deus é um só e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso que você sabe? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também é espírito, alma e corpo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui essa cadeira? Uma cadeira. Eu me chamo Marcos Gomes. Vou me assentar nessa cadeira. Ó, me assentei na cadeira. Dá para ver aí? Me assentei. Aqui, ó. Aqui. Em quantas cadeiras eu estou assentando? Em quantas? Uma. Só que quando eu me assento aqui, está se assentando o espírito, a alma, agora falta o quê? O corpo. Quando eu me assento, está se assentando o espírito, a alma, e para se consumar falta o quê? O corpo. Pronto. Quantas cadeiras? Uma só. Assim também no céu. Só tem um trono. E quem está sentado no trono não é Marcos Gomes, ele tem um nome. É Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Está sentado num só trono. Quem está entendendo? Está entendendo? Está claro ou não está claro? Essa é a mais pura revelação da palavra de Deus. Volta lá em Efésios 1:4, que eu vou fechar esse assunto. Você vai ver uma coisa muito interessante aqui que Paulo disse em Efésios 1:4. Olha lá, ó. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ficou claro para vocês que nós já estávamos com Deus. Lembra de Jó 38? Quem está lembrando? Está claro? Efésios 1:4, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê, hein? Então aqui tem muitos assuntos, só num versículo. Eu não sei como que os pastores conseguem pegar a Bíblia e ler bastantão, né? Eles pegam a Bíblia, eles fazem uma leitura. Eu fico meia hora em um versículo para explicar um versículo. Sabe por quê? Pega o seu dedo, coloca no verso 4. Ó, pois nos elegeu. Isso aqui já é um assunto. Eleição, aqui já é um assunto. Quando? Continua lendo. Antes da fundação do mundo. Já é outro assunto. Mas me elegeu em quem? Terceiro assunto. Nele. Nele quem? Em Cristo. Já são 3 assuntos. Continua. Para quê? Para que ele me elegeu em Cristo? Olha o 4º assunto. Para sermos santos. 4 assuntos no versículo. O 5º assunto. E irrepreensíveis. O 6º assunto. Diante dele. Num versículo eu tenho 6 assuntos. Eu posso fazer 6 pregações de um versículo. Eu posso pregar que Deus te escolheu. Eu posso pregar que Deus te escolheu em Cristo, que é nele. Eu posso falar sobre antes da fundação do mundo, no verso 4. Eu posso falar que ele te escolheu para você ser santo. 5º, irrepreensível. 6º, diante dele. Eu tenho 6 assuntos, eu posso fazer 6 pregações só com um versículo. Por que que no sistema evangélico tradicional ninguém entende nada? Sabe por quê? Porque lê tudo de uma pancada só. Pega a Bíblia e lê. Quando lê, faz apenas a leitura. E quando se faz só a leitura, sem explicar, aí não entende mesmo. Né? E não explica por quê? Porque também não entende, né? Não tem a revelação, né? Diga comigo assim, ó, Deus me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para que eu seja santo e irrepreensível diante dele. Vamos voltar tudo o texto? Diga, diante de Deus, eu sou santo e irrepreensível, porque Deus me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Está claro ou não está claro? Abba, Pai. Vamos mudar de assunto agora? Primeiro, ainda falando de pré-existência.
1 Tessalonicenses 4. O apóstolo, ele tem olhos iluminados, não para ver, para enxergar. Essa é a diferença, tá? Você não tem uma Bíblia aí? Hoje eu estou te ajudando a enxergar. Agora você enxerga. Antes você só via. Você não via? Você olhava, você lia, você só via, mas não enxergava nada. Porque o que eu estou lendo aqui ensinando, o que está na minha está na sua. Aí você fala assim, nossa, como é que eu não vi essas coisas antes? Hein? Você não pensa isso? E como é que eu sei disso aí? Porque o Espírito Santo me revela. Você fala assim, nossa, como que eu não via isso? Porque você não estava debaixo do apostolado. A graça só se entende debaixo do apostolado. Por isso que lá na lei eles não entendem a graça. Porque lá não tem apostolado. Tem Bíblia. Mas a Bíblia sozinha, ninguém acha. É um tesouro, é um rubi, é um diamante, uma pérola oculta. Então os pastores, eles... Eu creio que é de coração. Eles leem, eles pregam, eles oram, eles cantam, eles adoram, mas não enxergam a graça e o apostolado. Tem um véu. Como é que se entende? Como é que se enxerga a graça? Só através do apostolado. Quando tem apostolado, então vem o entendimento, a revelação da graça de Deus em Cristo. É aí que você entende que você não é uma pecadora, porque o sistema não ensina. E não ensina por quê? Porque eles não enxergam. Essas coisas que eu prego aqui, a Bíblia é a mesma, mas eles não enxergam isso. Eles têm uma venda nos olhos. Eles estão cegos, não conseguem enxergar. O apostolado tira a venda e faz enxergar. Não é assim que você está agora? Você não está enxergando as coisas? Porque o apostolado abriu os seus olhos. Quem pode falar glória a Deus? 1 Tessalonicenses 5. Vamos lá nesse assunto? 1 Tessalonicenses... Não, eu falei 5, não é 4. O 5 eu já li, é 4 agora. Ei, pastor Léo, meu amigo na Bahia, hein? Os abençoados do México também? Glória a Deus por vocês que estão aí no México recebendo a graça do apostolado. Pastor Léo, tá claro ou não tá claro? Esse homem é um homem de Deus. Eu quero o senhor aqui no mês de março de 2017, hein? MGA 20 anos em graça. Se o senhor sair daí agora a pé, até o ano que vem o senhor chega aqui. Não precisa vir a pé não, que Deus não quer sacrifício. 1 Tessalonicenses 4, graça e paz, pastor, todos vocês. 1 Tessalonicenses, e todos que me acompanham no Brasil e no mundo inteiro. 1 Tessalonicenses 4 fala de pré-existência. Será que vocês vão enxergar onde está? Eu vou dar uma dica. Leia o verso 14. Vê aí. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Vê se você acha aí a pré-existência no verso 14. Já achou? É que seus olhos já estão iluminados. Glória a Deus pela sua vida. Já achou? Consegue enxergar? Olha lá, ó. Olha o verso 14. 1 Tessalonicenses 4, 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Peraí. Como assim tornará a trazer com Ele se eu nasci em 67? Peraí, eu estou pensando que eu estou indo para o céu. Lembra o que eu falei? Você não está indo para o céu. Você vai voltar para o céu. Por quê? Paulo disse que Deus tornará a trazer com Ele. Ora, isso é língua portuguesa, né, irmão? Se Deus tornará a trazer com Ele, quer dizer que um dia estava com quem? Com Ele. Está claro ou não está claro? Porque Ele vai tornar a trazer. Ele vai tornar a trazer. Ele vai tornar a trazer. Então quer dizer que estava com Ele. Estava com Ele, passamos aqui na terra, vivemos alguns anos determinados por Deus, e nós voltamos da onde nós estávamos ou viemos. Só quem está entendendo. Agora, se não tem apostolado, Sônia, quando é que se enxergar isso? Só o apostolado traz os fundamentos da graça. Alô, tá me entendendo? Você que veio da lei. Só o apostolado traz os fundamentos da graça. Nós enxergamos, é muito além de ver. Nós enxergamos. Você está andando na rua, passa um carro, você viu. Só que você não sabe nem que marca que é. Você viu.
Passou um carro. Que carro? Não sei, eu sei que era um carro. Por que você sabe que era um carro? Porque você só viu. Se você prestar atenção, você vai enxergar. Era um carro da Volks, era um Golf, GTS, dá até os detalhes, você enxergou. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Olha lá. 1 Tessalonicenses 4,14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Isso deixa claro, se Deus tornará a trazer com ele, é porque um dia já estava com ele. Está claro ou não está claro? Então pegue a sua abençoada caneta, tá? E marca na sua Bíblia, ó, Deus os tornará a trazer com ele. Marca aí. E você que está no celular, né? Eu não sei como que você vai marcar no celular. Eu não sei como que você vai marcar. Passa o dedo no celular aí. 1 Tessalonicenses 4,14. Marca aí, ó. Diga, Deus tornará a trazer com ele. Diga isso. Está claro para você? Deus vai tornar a trazer. Eu tornarei a ir na sua casa. Eu nunca fui. Se eu nunca fui, eu não vou tornar a ir, porque eu nunca fui. Eu nunca estive lá. Agora, se eu falar, Shirley, eu vou voltar na sua casa. Todo mundo vai entender o quê? Que um dia eu estava lá. Agora, se eu falar, Shirley, eu quero ir na sua casa, é porque eu nunca fui. Shirley, eu vou voltar na sua casa. Eu vou tornar a ir na sua casa. Está claro para vocês que nós estávamos com Deus antes de nascer? Dá um sinal se está claro. Na carne? Não. No Espírito. E por que você não se lembra? Porque você não tinha alma. Lembra? O homem tornou-se alma vivente. A alma é o que faz lembrar. A alma é a mente, são as emoções, a razão, o intelecto, os sentimentos. Isso é alma. O espírito é o homem interior. Romanos 7:22. O espírito é igualzinho à sua carne, só que você não pega nele. O espírito é idêntico à sua carne. É que você não consegue ver seu espírito. Eu já me vi, já. O anjo tirou meu espírito para fora e eu vi o meu corpo. É igual. Só que foi aí que ficou claro que o verdadeiro eu não sou eu. Porque eu estou dentro de mim. Quer que eu te ajude? Eu vou te ajudar. Levante a mão. Diga assim, eu estou dentro de mim. A verdadeira Shirley não é essa que eu estou olhando. É a que está lá dentro que eu não vejo. Por isso que Paulo disse, andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Porque, olha para mim, você não é você. Eu sou quem então? Você não é você. Porque você está dentro de você. Você não é esse que eu estou vendo aí. Esse que eu estou vendo vai morrer, vai se acabar. Agora, você é eterno. O espírito. A carne vai morrer. A carne é temporária. Por isso que Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra como era e o espírito volta a Deus. Eclesiastes 12:7. O pó, que é a carne, vai voltar para o pó. A carne volta para o pó. Por que volta para o pó? Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha, Gênesis 2:7, Deus formou a carne do pó. Gênesis 2:7, Deus formou a carne do pó da terra. Gênesis 2:7. Eclesiastes 12, verso 7, esse pó, essa carne vai voltar para o pó. O pó volta para o pó. Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó. Eclesiastes 12:7, vai voltar para o pó. E o espírito? Volta para Deus. Está claro ou não está claro? Eclesiastes 12:7, o espírito volta para Deus. Ele não fica vagando, hein? Engana-se quem pensa que quando morre, o espírito fica aí, né? Andando de asa delta, né? Você gosta de asa delta? As pessoas pensam, morreu e o espírito está. Ele está o quê? Morreu, o anjo leva embora na hora, irmã. Eu já tive essa experiência. Ser arrebatado é igual morrer. Diga, qual a diferença? A diferença é que no arrebatamento você volta. E na morte, fica. Está claro? Não está claro? Qual a diferença de ser arrebatado
e morrer. Qual a diferença de ser arrebatado e morrer? Quando é arrebatado, o espírito vai para o céu e volta para o corpo. E quando morre, ele vai para o céu, mas não volta nunca mais. Como não volta nunca mais, a carne começa a ficar dura, começa a ficar gelada, aí fazem o que com a carne? Enterra. Porque o espírito não voltou mais. Alguns até esperam um pouquinho, né? É o tempo de velar, 2 dias. Sabe por que tem esses 2 dias? Vai que volta, né? Vai que volta. Vai que o espírito volta. Mas não volta, quando morre não volta. Tá? Mas fica onde? Não, ele não fica, ele vai para o céu direto. Volta para o céu. João 14. Fui preparar lugar, moradas. No céu tem grandes moradas. Jesus não foi na frente? Ele falou, fui preparar moradas, para que onde eu estiver, estejam vós também. Jesus já não está lá? Já preparou morada. Quando morrermos, o espírito sai do corpo, e aí já vai para Jesus. Se é um arrebatamento, vai lá e volta, que foi o meu caso. O espírito saiu do meu corpo. Uma unção veio sobre mim, apareceu um anjo do meu lado direito, enfiou as 2 mãos na minha costela, eu tinha caído no chão, o anjo enfiou a mão assim na minha costela e tirou o espírito. A primeira vez Aí quando o anjo tirou meu espírito, o espírito ele não agacha, ele não tem essas coisas de agachar, de sentar, o espírito ele voa, ele flutua, é diferente da carne. O espírito atravessa a parede, atravessa o teto, a carne não. Se eu bater ali, vou bater a cabeça, vou machucar. Então, quando o anjo enfiou a mão na minha costela direito, do lado direito, enfiou as 2 mãos e puxou meu espírito para fora. Tirou o espírito do meu corpo, da minha carne. Eu vi a minha carne ali. Foi a prova que eu não sou eu, porque eu estou dentro de mim. O verdadeiro Filho de Deus não é essa carne que você está vendo com barba. Por isso que para Deus não muda nada se tem barba, se o cabelo da mulher é comprido, se a mulher é carequinha, se o cabelo é... Isso para Deus não muda nada. Se a mulher põe brinco na orelha, se põe brinco no nariz, põe brinco no dedão, isso não muda nada. Se passa esmalte, se não passa, se o esmalte é vermelho, se é amarelo, Isso para Deus, Deus tem mais o que fazer, irmão. Deus é espírito. João 4:24, Deus é espírito. Espírito não tem cabelo loiro, não tem cabelo moreno, espírito não usa brinco, espírito não passa esmalte, espírito não corta cabelo, espírito não tem essas coisas, espírito não usa saia, espírito não usa calça. Está claro ou não está claro? Isso é coisa da carne. A carne que se cobre, igual Adão e Eva se cobriram, porque tinham vergonha diante de Deus. Esse negócio de se esconder, de usar roupa, isso começou com Adão e Eva, porque eles pecaram. Então eles ficaram com vergonha e ativaram a consciência do pecado. Nossa, o que é isso aí? Aí já começou a se cobrir e começou a se esconder. Por quê? Porque ativou a consciência. Aí hoje, um usa azul, usa branco, usa amarelo. Por quê? O Adão colocava parreira e a gente coloca pano. Está mudando o quê? É o mesmo lá de trás. Só por causa da carne. Alô? Antes de Adão usar as parreiras, ele não usava nada. Adão não usava nada. Alô? Cachorro usa alguma coisa? Cavalo usa alguma coisa? Você já viu o cavalo ter relação com a égua? Já viu, não viu? E ele se esconde? Não, porque eles não têm o quê? Vergonha de nada. Para eles é natural. Agora você imagina um homem e uma mulher na rua. Alguém vai falar, lá, o sem vergonha. O cavalo não fala isso. A vaca não pensa isso. O boi não pensa isso. O coelho não pensa isso. O cachorro não pensa isso. Que para eles é normal. Foi Deus que criou, Deus que fez. É normal, foi Deus que fez isso aí. Mas o homem não, né? Olha só. Então vamos cobrir. Cobre tudo, hein? Por causa da carnalidade do homem. Os animais não têm e nunca vão ter essa consciência. Do jeito que Deus fez, eles são. E Adão e Eva eram assim também. Andavam nus. Não tinha problema nenhum. Pastor não tinha vergonha. Vergonha do quê? Não existia vergonha. Não existia vergonha. Existia pureza. Está claro ou não está claro? Aí ativou a carne. Aí o que tem na carne é o quê?
Aí você vai ler Gálatas 5. Impureza, lascívia, imoralidade. Ativou a carne, aí descambou tudo. Virou essa pouca vergonha que está hoje. O pessoal até aproveita da carne, né? Sai na Playboy, ganha 1.500.000 reais só para mostrar a carne sem parreira. Não é? Mostra o Adão também sem parreira, né? Não tem revista que mostra o Adão? Tem revista que mostra a Eva, tem revista que mostra o Adão. E estão ganhando dinheiro. Você vê aonde chegou a mente do ser humano. Uma coisa que eles tiveram vergonha lá atrás, hoje eles estão tirando proveito. É mole o ser humano? Bom, para terminar aqui então, meu último texto da noite é 2 Timóteo capítulo 1. Hoje foi a segunda parte, ou melhor, está sendo, estou concluindo em 5 minutinhos, a segunda parte do tema Os Fundamentos da Graça. E o assunto hoje foi a pré-existência. Amém? Ou seja, já existíamos no Espírito antes de nascer na carne. Dá um sinal quem está entendendo. Nosso Espírito já existia com Deus. Primeiro texto que eu li hoje, Hebreus 12:9. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos. Está claro ou não está claro? Para terminar, 2 Timóteo capítulo 1, depois de Tessalonicenses. É o último texto dessa noite, tá? É verdade que o assunto pré-existência, ele vai de Gênesis a Apocalipse, mas eu estou pegando alguns textos só. Se eu for pegar todos os textos, eu vou ter que fazer uma apostila só sobre o assunto pré-existência. Como eu disse, minhas pregações são ministrações, não é seminário. Se eu for fazer um seminário sobre os fundamentos da graça, eu vou trazer uma apostila aqui de 100 páginas. Aí dou uma apostila para cada um, aí nós vamos ter que fazer um estudo exaustivo. Eu penso que não precisa, né? Você tem uma Bíblia aí, você vai continuar vivendo, você vai lendo a Bíblia, eu vou te mostrando só o básico. É igual o instrutor de autoescola. Já foi na autoescola? O instrutor te ensina a dirigir. Aí depois você pega um carro e vai andar. Ele não vai estar com você até o fim de sua vida. O instrutor só te ensina. Sabe o instrutor? Sabe o instrutor? Ele só te ensina. Ele não vai estar com você amanhã na sua casa, dormindo com você. Ele não vai, ele só te ensina. Aí você pega o carro, né? Já aprendeu, aí dirige sozinho. Amém, abençoado? Está claro ou não está claro? Último texto da noite, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O que eu quero é o verso 9. Mas como o verso 9 está cortado, com vírgula, então eu vou ter que começar no verso 8. Para que ninguém fale que eu estou usando o texto fora do contexto. Então eu sou obrigado a pegar o texto para dar o contexto. 2 Timóteo 1,8. Portanto, Paulo dizendo, não te envergonhes do meu testemunho, de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora eu entro no verso 9 que eu quero. Que nos salvou, 2 Timóteo 9, que nos salvou e chamou. Está percebendo os verbos tudo no passado? Salvou. Deus não salva, tá? Pela graça sois salvo, presente. Deus não salva, você já é salvo. Você não vai ser salvo, você já é salvo. Por quê? Porque Ele te salvou. Olha o verbo aqui, ó. 2 Timóteo 1,9. Nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes do quê? Antes dos tempos eternos. Mas eu nasci em 1967. Mas a graça, ela não foi dada para quem nasceu em 67. A graça foi dada para o Espírito que já existe. Só quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Então esse texto aqui está falando da Está claro ou não está claro? Está falando da pré-existência. A pastora metodista me perguntou, então nós somos pré-existentes? Eu falei, sim, segundo a Bíblia, sim. Aí ela, porque lá na metodista não ensina isso, né? Eu não tenho culpa se não ensina. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu comecei a mostrar para ela na Bíblia a graça, aí ela viu, então nós somos pré-existentes? Eu falei, sim, segundo a Bíblia, sim. Nós já existimos com Deus.
Por isso que a Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Por isso que Paulo está dizendo aqui que a graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Ou seja, a graça não foi dada para a nossa carne, que passou a existir. A graça foi dada para o nosso espírito, que sempre existiu. Está claro ou não está claro? Então, essa é a doutrina oculta que só quem tem olhos iluminados consegue enxergar. Doutrina essa chamada pré-existência. Ou seja, que diz que nós já existíamos com Deus no Espírito. Está claro? Lembra aí quando você nasceu? Então, quem nasceu foi a carne. Agora, a carne só nasce porque o Espírito já existia. Porque se não tivesse Espírito, não tem como a carne nascer. Porque o Espírito, Hebreus 2,14, o Espírito ele é revestido do quê? De carne. Se não tem Espírito, logo a carne não nasce. Está claro ou não está claro? Então isso prova que você já existia. Para terminar, 2 Timóteo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Está claro ou não está claro? Nesta noite, você ouviu a segunda parte do tema, os fundamentos da graça. Não perca a parte 3, tá? A parte 3 será um outro assunto, tá bom? Parte 1, a soberania de Deus. Parte 2, a pré-existência. E na terceira parte, mais um fundamento. São muitos, são vários fundamentos. Eu quero ver se eu consigo dar um estudo em cada parte de 2, 3 fundamentos. Vamos ver se eu consigo. Deus me ajuda, porque o assunto é muito extenso. Eu estou apertando ele para ver se eu consigo falar. Eu consegui já fazer a parte 1, a soberania de Deus. E a parte 2 agora, a pré-existência. Me aguarde na próxima terceira parte sobre o mais um fundamento da graça. Se você quer ouvir a parte 1, entra no nosso site www.graçaeapostolado.com e clica no link Os Fundamentos da Graça. Aí você pega todos os estudos completos. Amém? Quem entendeu nessa noite está muito agradecido por Deus. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Me aguarde, eu já volto para a terceira parte. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado, Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.